Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para iniciar nossa cena desta semana e que Deus possa falar ao nosso coração em mais uma noite de cela. Que Deus possa falar ao coração de cada pessoa que for ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é a importância do Espírito Santo. Eu vou estar lendo o versículo que se encontra no Evangelho de João 14, 26, que nos diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Amém? Isso foi Jesus dizendo aos discípulos, uma promessa que Jesus deu aos discípulos. E nós sabemos que desde o início da Bíblia, até os dias de hoje, a gente percebe o mover do Espírito Santo de Deus. Se você for observar, se nós formos observar na leitura da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente percebe o mover do Espírito Santo. Ele está presente em todo instante, assim como ele está presente em nossa vida. Está presente na vida daquele que busca. Amém? Por exemplo, na criação do mundo, a gente vê o mover do Espírito Santo, onde a palavra de Deus nos diz, e o Espírito do Senhor movia sobre as águas. Então ali a gente vê o mover do Espírito Santo. Na vida de Abraão, na vida de Isaac, de Jacó, a gente percebe o mover do Espírito Santo. A gente percebe o mover do Espírito Santo na vida de Elias, em várias passagens, mas uma quando ele se encontra ali meio, se fosse nos dias de hoje, poderia dizer em depressão, onde chega o anjo do Senhor e dá ele pão e água. Ali a gente vê o mover do Espírito Santo, porque a água é um dos símbolos do Espírito Santo, e a Bíblia fala que depois que ele se alimentou do pão e da água, ele se fortaleceu. A gente vê o mover do Espírito Santo na sarça ardente, onde Moisés ali viu o fogo, viu a sarça ardente, e a gente sabe que o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. A gente percebe o mover do Espírito Santo na gravidez da sunamita. A gente percebe o mover do Espírito Santo na visão do profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. A gente percebe o Espírito Santo na gravidez de Maria, quando ela se engravida, e ali a gente percebe, a gente vê que é o Espírito Santo, porque ela ainda não tinha tido relação com o homem, e aí ela se engravida, e é o mover do Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo no batismo de Jesus, onde a palavra de Deus nos diz que assim que Jesus foi batizado por João Batista, assim que ele saiu da água, a palavra nos diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Então a gente percebe em várias passagens bíblicas o mover do Espírito Santo. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, onde quase 3.000 almas se converteram, ali foi o agir, o mover do Espírito Santo. Também a gente percebe o mover do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Enfim, em várias passagens, eu poderia dar vários exemplos aqui, onde a gente percebe o mover do Espírito Santo, e até hoje ele age. Nós precisamos do mover, do agir do Espírito Santo de Deus em nossa vida e também na igreja. Esses são só alguns exemplos, mas tem vários exemplos. Voltando a falar do texto que eu li, João 14, 26, quando Jesus faz aquela promessa aos apóstolos, ele sabia da necessidade, da importância que os apóstolos e a igreja iria ter de ter o Espírito Santo. Ele sabia a necessidade, a importância. E nós hoje também, é grande a necessidade, é grande a importância de termos o Espírito Santo, tanto na igreja como em nossas vidas, como fora da igreja. É grande a importância. Na conversão dos quase 3.000 almas ali, onde Pedro fez aquela pregação, a primeira pregação de Pedro, que era uma pessoa tímida, uma pessoa que a Bíblia fala que ele era indouto, mas assim que ele foi batizado com o Espírito Santo, assim que ele se encheu do Espírito Santo, ele começou a pregar, e na primeira pregação 3.000 almas se converteram. O Espírito Santo de Deus. E até hoje, quando uma pessoa se converte,
Não foi o homem porque o homem orou, porque o homem falou. Não, mas é o mover do Espírito Santo que toca no coração da pessoa, move o coração da pessoa a se converter, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Nos ministérios, todos os ministérios da igreja precisa ter o Espírito Santo. Por exemplo, o ministério de louvor precisa do Espírito Santo para que o louvor chegue ao coração das pessoas na igreja e para que aquele louvor chegue ao coração de Deus. Amém? Os pregadores precisam do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta ter mentes brilhantes, cheio de ideias, e não tiver o Espírito Santo. Não adianta falar, orar bonito, se não tiver a presença maravilhosa do nosso grande amigo Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo, ele está aí para todos nós. Jesus fez a promessa e se cumpriu essa promessa, enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos confortar, para nos orientar e também para nos corrigir. Esse é o nosso grande amigo, o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos nos encher, nós precisamos nos aproximar cada vez mais deste poder de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? É grande e necessário a importância e a presença do Espírito Santo de Deus na igreja e também fora da igreja. Nós precisamos do Espírito Santo, por exemplo, para fazer o bem. Quantas pessoas que fazem bem e falam, eu fiz o bem, eu faço bem. Mas a palavra de Deus diz que não há nenhum que faz o bem. Mas se nós façamos o bem, é porque o Espírito Santo de Deus está nos movendo a fazer o bem. Nós precisamos do Espírito Santo para se arrepender, o Espírito Santo que nos leva a se arrepender. Nós precisamos do Espírito Santo para perdoar. Não é fácil perdoar, nós sabemos, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo em nossa vida, se torna mais fácil perdoar. Nós precisamos do Espírito Santo para pedir perdão. Enfim, é grande e necessário, até mesmo para evitar o pecado, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Talvez já aconteceu com você, de você estar próximo do pecado, próximo a pecar, aí você sente aquela coisa lá no fundo, poxa, isso é errado, eu não vou fazer. E você consegue aquela força para evitar o pecado. É o Espírito Santo que está ali te fortalecendo, te dando força, te lembrando que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. O Espírito Santo te lembrando que você é um filho e uma filha do Deus Todo-Poderoso. E aí você lembra, poxa, eu sou um cristão, eu sou um filho, eu sou um servo do Deus vivo. Aí você não pega. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Então é grande a importância e necessário a presença dele em nossa vida, desse nosso grande amigo. Amém? A pessoa do Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Então precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. Jesus prometeu um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E a igreja, ou a pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, cresce em números, cresce espiritualmente. Olha o que diz Atos 4:31. A igreja em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificados e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, em cima desse versículo, a igreja ou a pessoa que tem Espírito Santo, ele cresce tanto em quantidade quanto em números, como espiritualmente. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há crescimento espiritual sem o Espírito Santo. Não há multiplicação de células sem o Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não há transformação sem o Espírito Santo. Não há mudança sem a presença maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Viu a importância do Espírito Santo na nossa célula, na nossa igreja, na nossa casa, em nossa vida, no nosso trabalho? É grande a importância. O Espírito Santo deve ser o alvo maior e constante em nossa vida. Os discípulos ali, quando Jesus faz uma promessa, e lá no início de Atos, capítulo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz que 120 pessoas esperavam pela promessa de Jesus, esperavam pelo Espírito Santo.
E eu creio que aqueles discípulos, a própria palavra diz, que eles não esperavam passivamente. Eles oravam, eles ficavam ansiosos, com o coração desejoso de ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, e a palavra de Deus diz assim, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica. Todas aquelas pessoas, 120, eles tinham um mesmo objetivo, que era receber o Espírito Santo de Deus, que era alcançar, que era ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a promessa de Jesus se cumpre e aquelas 120 pessoas se enchem do poder de Deus. Amém? Todo cristão deve conhecer bem e relacionar com o Espírito Santo. Irmãos, porque dentro de tantas coisas, é o Espírito Santo de Deus que torna a voz de Deus agível em nosso coração. É o Espírito Santo que nos fortalece na nossa caminhada com Cristo. É Ele que intercede por nós. A palavra diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Ele que leva a nossa oração, nosso clamor ao Senhor. É Ele que nos capacita, que nos aperfeiçoa. É o Espírito Santo que nos dá os talentos, os dons. É Ele que nos traz, que ministra esperança em nosso coração de que tudo vai ficar bem. Você já percebeu que muitas vezes você está aflito, você está passando por um momento difícil, passando por um grande problema e de repente você sente que, poxa, vai dar certo, isso aqui vai dar tudo certo, vai ficar bem. É o Espírito Santo de Deus te trazendo, ministrando essa certeza, essa esperança no seu coração. Amém? Lá em Levítico 6,3, a palavra de Deus nos diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma vez, Levítico 6,3, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que eu repeti? Porque lá em Hebreus 6,3, a palavra de Deus nos diz que nós somos o altar do Senhor, onde Deus acendeu o fogo do Espírito Santo. Deus acendeu o fogo do Espírito Santo em nós que somos o seu altar. Amém? Agora fica duas perguntinhas para nós, para mim e para você. Como está o fogo do Espírito Santo em nossas vidas? Talvez tenha alguns de nós poder responder, só está uma faísquinha. Alguns de nós podem responder, está acesa. Não está muito acesa, mas está acesa. Alguns podem estar a dizer que está em chamas. Glória a Deus para quem está com fogo do Espírito Santo em chamas, ou simplesmente acesa, alguns até com a faísquinha, mas glória a Deus, porque esse fogo pode ir aumentando. Triste é quando a pessoa que outrora foi cheio, teve esse fogo aceso, teve uma chama acesa do Espírito Santo e hoje já se apagou por completo. Então nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, cheio desse fogo aceso em nós. Amém? A outra pergunta é sobre que sabia que precisamos cuidar para que ele não se apague? O fogo do Espírito Santo ele está aceso em nós, como a palavra de Deus diz em Levítico 6,3 e Hebreus 13,10. Mas nós precisamos nos cuidar para que esse fogo não se apague, assim como já se apagou em muitas vidas. Amém? E como que eu faço? Quais as atitudes que eu devo tomar para que esse fogo não se apague? Fazendo renúncias é uma atitude. Quando você faz renuncia a algumas coisas que não agrada a Deus, você contribui para que esse fogo continue aceso. Outra coisa é dedicação à obra do Senhor. Quando você dedica à obra do Senhor, você alegra o coração de Deus, você alegra o Espírito Santo e esse fogo vai aumentando cada vez mais. Outra atitude é quando nós adoramos ou agradamos a Deus de alguma forma, isso contribui para que o fogo do Espírito Santo se acende cada vez mais em nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a tendência é esse fogo ficar cada vez maior, esse fogo do Espírito Santo. Amém? O fogo do Espírito Santo deve estar sempre aceso em nossa vida. O fogo da verdade, que é o Espírito Santo, ele traz luz, ou seja, ilumina o ambiente.
E nós precisamos ser luz aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Então nós precisamos também desse fogo que traz luz, a luz da verdade, para onde nós estivermos, nós levarmos luz para quem está em trevas, para o ambiente que está em trevas. Amém? O fogo da verdade não se deixa se influenciar por nada. Ao contrário, se influencia. Ou seja, nós que temos o Espírito Santo, nós não podemos nos permitir ser influenciado pelo mundo. Pelo contrário, nós devemos influenciar as pessoas, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, estão próximo de nós, sejam cheios desse fogo, se acendem com o fogo do Espírito Santo. Assim como Moisés, quando ele chegou ali, que ele viu o fogo da sarça ardente, ele se encheu daquele fogo com o chamado do Senhor. Ele foi incendiado com o chamado do Senhor. Que assim em nossas vidas também seja assim. Que as pessoas, ao se aproximar de nós, sejam incendiadas com o fogo do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar cheios desse fogo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? E para concluir essa mensagem, não há como viver o cristianismo de forma eficaz se não estivermos o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, tanto na igreja, como em nossas vidas, fora da igreja, dentro da igreja. Não há como ter uma vida, uma igreja eficaz sem a presença do Espírito Santo de Deus, esse nosso grande amigo. É o Espírito Santo de Deus que se torna a obediência capaz. Muitas pessoas têm dificuldade de obedecer ao líder, mas o Espírito Santo, ele torna a obediência possível. Amém? Devemos sempre orar a Deus, pedir ao Senhor para que nos encham do Espírito Santo. Meu Deus, eu preciso ser cheio desse poder, eu preciso ser cheio do Senhor, do Teu precioso Espírito. Nós precisamos, necessitamos buscar sempre a presença do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. E uma vez cheio desse Espírito Santo, uma vez cheio do poder de Deus, uma vez próximo desse nosso grande amigo Espírito Santo, nós devemos tomar cuidado, nós devemos vigiar para que esse fogo não se apague, porque temos muitas atitudes em nossa vida que, em vez de nos aproximar do Espírito Santo, ele nos afasta do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus orientação, entendimento, discernimento, para que nós possamos, em vez de nos afastar, nos aproximar cada vez mais. E muitos de nós que sabemos que quão maravilhoso estar mais próximo de Deus, quão maravilhoso ter mais comunhão, mais intimidade com o Senhor. A gente percebe quando a gente tem mais comunhão, quando a gente é mais cheio da presença, a gente percebe o mover de Deus, o agir de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, a gente tem um coração grato, um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que se arrepende. Quantas pessoas que poderia dizer que talvez até dentro da igreja não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue fazer o bem, não consegue agradar a Deus. É porque ele está vazio do Espírito Santo. Então nós precisamos, igreja, irmãos, nós precisamos estar cada vez mais cheio desse fogo, cada vez mais cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso grande amigo. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de pregar, de falar sobre o Espírito Santo. Em 2011, eu li um livro do Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. E logo depois eu li Bem-vindo, Espírito Santo. E o primeiro que eu li, Bom Dia, Espírito Santo, eu achei muito interessante. E a partir daquele dia que eu li aquele livro, eu comecei a fazer como o Benihim fazia, que ele disse que fazia todas as manhãs, ele acordar. Ele dava bom dia, Espírito Santo de Deus, meu grande amigo. E aos poucos, nos primeiros dias foi difícil, mas aos poucos eu fui acordando, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. E quando passou um tempo, eu percebi que eu já não estava dando bom dia, Espírito Santo, eu já estava chamando ele de meu grande amigo, e ele é meu grande amigo. Então, desde 2011, todas as manhãs, antes mesmo de eu levantar da minha cama,
eu digo bom dia, meu grande amigo Espírito Santo. Seja comigo mais um dia, me orientando, me instruindo e até me corrigindo se necessário for. Algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem já ouviu falar isso muitas e muitas vezes. Eu sempre falo porque eu acho necessário e muito importante, porque eu ter essa atitude. Eu já presenciei, já percebi o mover, o agir de Deus, para a glória de Deus. Tenho alguns testemunhos para contar, porque eu percebi nitidamente o mover desse meu grande amigo, desse nosso grande amigo, Espírito Santo de Deus em minha vida e na vida das pessoas próximas. Então que nós possamos cada vez mais buscar a presença desse nosso grande amigo, a presença desse poder de Deus, desse grande poder de Deus, a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, e que ele possa cada dia nos orientar, nos instruir, nos fortalecer, nos capacitar, nos aperfeiçoar, porque nós precisamos cada dia nos aperfeiçoar cada vez mais. Claro que nós não somos perfeitos, mas a palavra de Deus pede para que nós sejais santos, porque eu sou santo, assim Deus fala. A palavra de Deus nos pede para nos aperfeiçoar cada dia. Então só é possível se nós tivermos a presença e a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, que essa palavra chegue ao seu coração, que essa palavra chegue ao coração de cada pessoa que está ouvindo. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço por esta mensagem e peço ao meu grande amigo, ao nosso grande amigo Espírito Santo, que venha nos orientar, nos instruir cada dia, nos capacitar, buscar cada vez mais a Tua presença, nos corrigir quando necessário for. Meu Deus e meu Pai, que essa mensagem possa tocar cada coração que ouvir, Pai, e fortaleça cada coração ouvinte, capacita, Deus, cada coração ouvinte desta mensagem. Deus, que o Senhor venha, Deus, aproximar, trazer comunhão, união em nosso meio, e que o Teu poder, o Espírito Santo do Senhor, possa cada vez mais nos encher, e que nós possamos ser cheios cada vez mais do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que esse fogo venha se arder em nosso coração, no coração de cada pessoa que ouvir esta mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E com o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas todos os dias. Amém.